E tivemos a resposta, agora há poucos instantes, do ministro Edson Fachin ao encontro do presidente Bolsonaro com embaixadores. Depois desse encontro, instantes depois desse encontro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin, sem citar Bolsonaro, afirmou que o chefe do Poder Executivo tenta, por meio de informações distorcidas, diluir a República. Abro aspas. Como sabemos, o debate sobre eleições tem sido achatado por narrativas nocivas que tensionam o espaço social, projetando uma teia de rumores descabidos que buscam, sem muito disfarce, diluir a República. E continuou: criam-se nesse caminho encenações interligadas, como está a assistir o país. São eventos órfãos de embasamento técnico e pobres em substância argumentativa e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação, assim como premissas manifestas da legalidade constitucional. Fecho aspas, são declarações de agora há pouco do ministro Edson Fachin. Ele participava virtualmente de um evento promovido pela OAB do Paraná sobre combate à desinformação e, durante a fala, fez esses comentários minutos depois do encontro do presidente Bolsonaro com embaixadores em Brasília. Você, Fiuza, 2 minutos. Ele não disse nada, né? Não tem nada para tirar desse pronunciamento, desse trecho aí que nós citamos. Não tem nada, não tem nenhuma objetividade. Ele é juiz, hein? Ele é integrante da máxima corte judiciária e é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele deveria ter a expressão mais objetiva, mais econômica possível. E, no entanto, esta diluição da República, este ministro, esta autoridade, se considera um poeta, evidentemente um poeta de má qualidade. Ele traz uma série de expressões, recursos retóricos para falar em algo parecido com disseminação de dúvidas, para falar sobre uma espécie de um envenenamento da opinião pública, com dúvidas e desconfianças em relação ao sistema eleitoral. Não diz nada, não faz nenhuma acusação reta, né? Ele, sendo essa autoridade, citando o presidente, o chefe do executivo, ele deveria ter citado. Qual foi o fato? Em que aspecto, em que postura, em que parte do pronunciamento do presidente da República ele faz alguma dessas coisas que a gente também não sabe o que são, a diluição da República, uma República solúvel. Isso aí, evidentemente, que não tem absolutamente nada a ver com o exercício do direito. Isso aí não tem nada a ver com o exercício judicial. Isto aí, evidentemente, só pode ser entendido como retórica de alguém fazendo política. Você, Mota? Eu concordo exatamente com o Fiuza. A grande questão que reside no peito de todo brasileiro, eu vou ser poético que nem o ministro, vou usar o mesmo linguajar que ele, quem sabe a gente ainda não compete por uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? Mas a grande dúvida que paira sobre a cabeça de cada brasileiro, ou que mora no peito de cada cidadão, de cada eleitor, é como é que a gente pode ter alguma expectativa de imparcialidade, né, de justiça, quando um dos candidatos à presidência da República aqui do Brasil é um réu que foi condenado em todas as instâncias da justiça e depois de cumprir quase 2 anos de pena numa cela, ele foi magicamente libertado e teve os seus processos anulados. E veja bem, os processos foram anulados, mas as provas continuam existindo e esse mecanismo que nós não conseguimos entender da nossa justiça determinou que todos os processos fossem reiniciados em outro lugar. Só que como o réu já tem idade avançada, se espera ou já se determinou que esses processos vão prescrever. Então, como é que você explica isso ao cidadão comum, ao trabalhador que está nos ouvindo agora no rádio do seu Uber, ou da sua oficina, ou nos assistindo no YouTube enquanto janta com a sua família, com a mesa cheia daqueles boletos, né? O carnê do IPTU ainda, com várias prestações vencidas, e aí ele se lembra dos escândalos do Mensalão, do Petrolão, de todas as denúncias, de tudo que aconteceu,
de todos os processos, as delações, as condenações, tudo isso magicamente se espaireceu no ar, sumiu, e agora o réu, que é responsável por tudo isso, agora é candidato à presidência da República. Eu acho que isso é a dúvida basal, né? Isso é o primeiro problema que nós todos temos que discutir e enfrentar, é o elefante na sala de jantar, que todo mundo finge que não vê. E aí usa linguagem rebuscada, até às vezes de meio mau gosto, para esconder esse elefante que está na frente de todos nós e sobre o qual a gente precisa conversar. Você, Ana, que achou dessa resposta do ministro? Uma resposta aí, mais uma vez, recheada de platitudes, né? Uma resposta vazia, com absolutamente zero significância, não tem embasamento jurídico nenhum, diluir a República, né? Órfãos de embasamento técnico. Olha, eu vou pegar uma palavra aí que o Mota disse, né, poética, eu vou ser poética agora e eu vou ler uma poesia, Vitor, de 2016, que o verso da poesia diz o seguinte: não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna. É uma poesia com um embasamento técnico da Polícia Federal, escrita em 2016 a convite do próprio TSE, e nós vamos repetir isso, senhor ministro Fachin, ad nauseam, até 2026, porque a própria Polícia Federal, a convite do Tribunal Superior Eleitoral, disse que não é possível auditar de forma satisfatória esse processo entre a apertar o botão ali do confirma e a contabilização do voto lá no boletim de urna, lá no software. Mesmo o boletim de urna que é colocado na porta da sessão, ali pode ser tarde demais. Se algum hacker entrou, se a máquina está de alguma maneira viciada, enfim. Então não adianta tentar calar o debate público, nós seremos poéticos com essa parte do relatório da Polícia Federal e diluir a República. Ora, é a mesma ladainha que eu estava falando dos democratas aqui durante 4 anos aqui nos Estados Unidos. A mesma ladainha de que a democracia será implodida, né? A diferença, Vitor, é que aqui era um partido político falando sobre um oponente político. No caso, o ministro Fachin, ele atua como partido político, como um agente político, ele que deveria ser apenas um agente constitucional. E nós não falaremos, eu não falarei juiz mais, porque juízes eles não são, nunca foram, porque juiz respeita a Constituição. A partir de hoje é só ministro, porque juiz eles não são. Augusto. Isso aqui só mostra que há vagas para idiotas no Supremo Tribunal Federal também. Se a conversa de idiota, ele pensa que os idiotas somos nós. Ele acha que nós esquecemos que ele apoiou publicamente a Dilma Rousseff. Ninguém muda de idade depois dos 12 meses de vida, no caso dele. Ele foi advogado do MST. Ele disse numa entrevista patética que tudo que ele viu à luz graças a um professor que ele teve, comunista, e ele preparou com a dissimulação de vigarista a maior chicana ocorrida na história do judiciário, que foi a criação da lei do CEP, né, do Código de Endereçamento Postal, que ele invocou para dizer que não valia nada do que fora julgado em Curitiba, porque deveria ter sido julgado em Brasília. Ele acha que nós somos idiotas. Eu me surpreendi no dia em que eu ouvi essa barbaridade, eu me surpreendi. Agora está tudo muito claro. Ele preparou dissimuladamente a libertação do Lula. Ele é um eleitor e um militante do PT. É isso. Disfarçado
de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Tudo o que ele faz é contra um dos candidatos e a favor do outro. Ele não vê nada de errado no que faz o Lula. Ele vive falando em fake news e ouve com a naturalidade aí com a naturalidade angelical o Lula se declarar inocente e dizer que a Lava Jato foi uma invenção, né, da CIA, junto com o Sérgio Moro, mais uns malucos procuradores de Curitiba. Ele ouve o Lula dizer isso depois de ter fingido apoiar a Lava Jato durante um tempão. Agora, repito, qual é a representatividade dele para falar sobre eleições? Nenhuma, porque ele nunca teve um único voto e não se elegeria síndico do prédio onde mora, certamente. Porque quem conhece o Fachin de longe já sabe o que é. Quem convive com ele, eu imagino o que não pensa, né, do super-ministro.